Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós consagramos ao Senhor os dízimos e as ofertas que foram trazidas à frente nessa noite. Consagramos ao Senhor, Pai, e clamamos por multiplicação. Multiplicação. Em nome de Jesus. Sobre o que foi entregue, mas também multiplicação na vida dos meus irmãos, nas nossas vidas. Que como a tua filha ministrou, Senhor, que as sementes entregues nessa noite possam gerar muitos frutos que glorifiquem o teu nome, Pai. Ajuda-nos a irmos além e a experimentar grandes milagres, Pai, na nossa vida financeira. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Bem-vindo a essa terra de adoração. Você está feliz? Chocolate quente. Obrigado. Chocolate quente saindo daqui. Na casa do irmão Edmilson. Você sabe que tem vários irmãos nessa igreja que têm algumas especialidades, né? Eles são especialistas em algumas coisas, né? A gente não pode falar, mas, por exemplo, presbítero Rafael, aquele moço lindo lá, ó, cuja esposa está entrando, o pastor Cristiano, ele tem postado uns pudins. Quantos têm visto o pudim que ele tem postado? A igreja toda, tá vendo? Amém? Ele criou uma tradição, irmãos, que começou ontem. Eu não vou falar, você pergunte a ele depois, tá bom? É uma tradição do pudim. Mas é uma bênção. Nós estamos felizes como igreja, porque Deus tem feito grandes coisas e ainda fará grandes coisas. Por exemplo, na próxima semana. Pergunta para o seu irmão, você está animado para a próxima semana? Porque semana que vem, irmão, nós vamos entregar assim... A carne vai gritar, já estou te avisando, a carne vai gritar, mas nós já somos mais do que vencedores. Por exemplo, o nosso seminário profético começa aqui dia, igreja? Quarta-feira, dia 22. Eu não lembro desses anos aqui de igreja, de termos começado algo assim na quarta, né? Normalmente começa na quinta. Glória a Deus, começaremos na quarta, só que terminaremos no domingo à noite, ou seja, são vários dias e domingo conta 2 vezes. Além disso, nós temos o jantar dos namorados na terça-feira. Quantos casais já fizeram inscrição? Amém, glória a Deus. E na segunda-feira, nós temos a sala de cura do mês de junho. Então, vamos lá, vamos organizar. Domingo você sai daqui, depois do culto, já preparado, porque segunda-feira nós temos sala de cura às 8 horas. Você precisa chegar às 7h30. Se você vai trazer um convidado, prepare a pessoa, chegue mais cedo para ela poder preencher a ficha, esteja em oração. Você sai daqui na segunda, você fala, entreguei o meu melhor. Na terça-feira, você vai para o jantar. Aí você sai do jantar já abençoado com a esposa, e fala, a semana só está começando, porque na quarta vem, e aí nós vamos quarta, quinta, sexta, sábado, no domingo, você fala assim, poxa, eu posso pelo menos começar às 9h30. Não, nós temos o café aqui com o Felipe Meroto, que vai começar às 7h30 da manhã. Posso ouvir um amém? Amém, glória a Deus. Você está animado? Então nós vamos lá, se você ainda não fez a sua inscrição para o seminário, ainda dá tempo, né, apóstolo? Dá tempo, você procura depois os irmãos lá no quiosque, para fazer a sua inscrição para o seminário profético. Para fazer inscrição para participar do café com o Felipe Meroto, você precisa entrar no link, no aplicativo da igreja. Esse moço bonito que está descendo aqui é o Daniel. Se você não sabe baixar o aplicativo da igreja, você procura ele depois que ele te ajuda. Mas lá você vai encontrar o link para fazer a inscrição e participar do café sobre mordomia cristã, domingo 7h30. Nós temos já 36 pessoas inscritas, o mínimo era 35 pessoas, ou seja, nós já estamos já na quantidade mínima.
venha e participe. R$ 25 o investimento, você te dá direito ao café da manhã. Café preparado para a nossa irmã Sheila e o diácono Dracil. Cadê os dois? Aqui. Amém. E só. Amém, né? Já estou cansado só de falar. Glória a Deus. Em casa nós tínhamos feito o plano. Na segunda-feira a gente vamos descansar, porque a semana vai ser uma benção. Aí segunda-feira, sala de cura. Glória a Deus. Aproveitando o seu ânimo, irmão, fique em pé, nós vamos ler a palavra do Senhor. Abre a sua Bíblia lá em Lucas 10. Está preparado, Machado, para a semana que vem? Amém? Glória a Deus. Lucas 10. Nós vamos ler um versículo somente, o versículo 37. Lucas 10, 37, diz assim: Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele, e então lhe disse: Vai e procede tu de que forma? De igual modo. Amém. Vamos orar? Eu queria que você, diante dessa noite, eu sinto que nós temos antes da palavra, nós precisamos orar uns pelos outros. O Senhor, o Espírito Santo falou ao meu coração, que não tem muito a ver com a palavra, mas tem pessoas aqui que acham que já está tudo planejado. O Senhor está mandando eu te dizer que não está, porque não está ainda do jeito dele. Então, eu sei que Deus vai falar ao nosso coração, antes da palavra, porque depois da palavra a oração é específica, é sobre a palavra. Amém? Queria que você juntasse aí com a pessoa que está ao seu lado, orasse por ela, liberasse uma palavra profética sobre a vida dela, sobre a semana que vem, que vai ser uma bênção, que Deus vai falar com ela. Nós somos filhos de um Deus que já tem tudo preparado para nós. Ele já sabe o que vai acontecer semana que vem. Ore sobre isso. Talvez essa pessoa que está orando com você, ela está aí sem ânimo para ir para o nosso congresso. Já ora sobre isso, libera essa palavra. Talvez Deus vai te usar para ofertar na vida dela a inscrição, talvez ela não tenha. Seja usado na sua oração. Senhor, sonda os corações, os nossos corações nessa noite. E sobre essa pessoa ou essas pessoas que acham que já está tudo pronto, que já está tudo feito, que já está tudo certinho, que o Senhor ajude essa pessoa a entender que ainda não está, que o Senhor ainda está trabalhando. Mas é certo que o Senhor está trabalhando, que vai acontecer, e que vai acontecer do jeito dEle. Ainda não é hora, não é tempo ainda. O Senhor ainda está trabalhando. Você acha que já está, mas o Senhor está dizendo, ainda não é hora. Aguarda mais um pouco, Ele ainda está trabalhando. Não desista. Não desista. Senhor, prepara o nosso coração nessa noite e também para esses dias, que se o Senhor permitir, nós teremos o congresso, sala de cura, jantar dos casais, café, Senhor Deus, de empresários, tantas coisas, Senhor, nós precisamos da sua presença, da sua unção, para todas essas coisas como igreja. Senhor, pela fé, nós já agradecemos, Pai, já pisamos sobre as águas, pela fé agradecemos, Pai, pelas curas, profecias, os corações restaurados, as vidas libertas.
Senhor, nós te agradecemos pela fé, e se o Senhor permitir, Senhor, que tudo isso aconteça, Senhor, recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração, recebe, Senhor, tudo que nós antecipadamente já te damos, Pai, em nome de Jesus. E sobre a palavra dessa noite, que o Senhor seja glorificado, que nós sejamos fortalecidos, sejamos ministrados, Senhor Deus, e saiamos daqui nessa noite, Senhor, com aquilo que o Senhor quer nos entregar nessa noite, que nada roube a sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tá bom. Glória a Deus, pode sentar. Amém. Irmãos, eu ministrei um pouco dessa palavra no dízimo no domingo, e eu pensei que não tinha mais nada para ministrar aqui, mas o Espírito Santo pediu para eu entregar algo que ele tem falado comigo já há umas 3 semanas. Você conhece muito essa passagem, a passagem que fala sobre o bom samaritano. Nós temos no nosso meio aqui professores, pessoas mestres, né? Pastor Marcelo, mestre, a pastora Elaine, pastora Adriana, sem falar num apóstolo, enfim, a pressão é grande sobre esse texto, sobre tantas coisas da palavra. Mas eu queria que o Espírito Santo colocou no meu coração, inclusive no nosso momento de oração aqui, para eu ser bem específico, nós vamos orar sobre algumas coisas nessa noite, e eu preciso ser, pelo Espírito Santo, cirúrgico com você nessa noite. Amém? O texto diz que Jesus estava dentro de um contexto. Se você ir lá no início do capítulo 10, voltar aí a página da sua Bíblia, você vai ver que Jesus envia os 70. Depois disso, o Senhor... Vou colocar o óculos aqui, né, irmão? Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então, Jesus estava aí no contexto de enviar irmãos nossos para ministrar a palavra, para orar, para seguir tudo aquilo que ele estava ensinando, para ser um representante dele. Se você olhar depois no versículo 13, ele começa a trazer algumas sentenças, algumas palavras sobre algumas cidades, alguns territórios que Jesus tinha algo para poder falar. E aí você vai também para o versículo 17, onde os 70 retornam. Então, o contexto de Jesus era algo do dia a dia, do seu cotidiano, e para variar dentro desse contexto aparece um escriba, um advogado da lei, alguém, Daniel, que achava que tinha condição de conversar e questionar Jesus, que é a própria palavra, ele é o verbo. E diz o texto que esse homem, acompanha comigo, que nós lemos só um versículo, acompanha comigo lá no versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? E aí a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E então Jesus responde: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele faz uma pergunta, Jesus responde a pergunta, mantém o assunto, tudo certinho. E aí esse homem, creio eu, que movido, mexido pelo Espírito Santo, percebeu que alguma coisa na lei, que o pastor Alex ama a lei, ele estava em falta. E ele tenta continuar para se esquivar daquilo que Jesus estava falando, e ele já estava sentindo no seu coração algo que ele não se enquadrava. Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu
próximo. Vamos parar um pouquinho. Jesus estava falando com um homem que entendia da lei, um chamado conhecedor, advogado da lei, e ele fala assim, olha, se você resume a lei, falando para Jesus, a lei se resume lá no 27, ama o teu Deus de todo o teu coração, ama o teu Deus de toda a tua força, de toda a forma, tudo que você puder, e ama o teu próximo, simples assim. Quando este homem faz uma nova pergunta a Jesus, ele não fala mais do Deus, ele fala do próximo. Por quê? Porque ele estava perante o que ele mesmo defendia perante a lei, com um problema com o seu próximo. Então, nessa noite eu quero ministrar algumas coisas sobre esse assunto, sobre o nosso compromisso com o próximo, dentro desse texto. E tem muita coisa boa aqui, muita coisa linda que a gente poderia aprender, mas eu queria resumir algumas coisas com você, alguns pontos, para nós orarmos, sermos ministrados e sairmos daqui cientes, certos, convictos de que Deus falou conosco nessa noite. O texto continua que Jesus então conta, para exemplificar o quanto ele estava em falta, uma história, uma parábola, e ele diz assim, olha, descia um homem por um caminho, vamos ver comigo aqui, no 30, Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, e lhe causarem muitos ferimentos, retirou-se, deixando semi-morto. Esse caminho era um caminho comum, era um caminho realmente que existia, não é uma historinha, Jesus estava usando de uma alegoria, não, esse caminho existia, ele foi estudado, algumas ruínas o pessoal encontra, eu ainda não fui a Israel, né, mas quem sabe ainda irei, né, esposa, e até os dias de hoje as pessoas tentam, claro, localizar, encontrar locais como este. Este caminho era um caminho que as pessoas usavam para fazer. E diz o texto que neste caminho um homem teve uma dificuldade, e a dificuldade foi, ele foi roubado, ele foi chutado, ele foi judiado, ele levou socos, pontapés, sei lá, o texto não fala, mas enfim, ele ficou, final do versículo que nós lemos, semi-morto. E aí eu quero parar com você e falar sobre a primeira coisa nossa nessa noite. Há um tempo, Deus vem ministrando ao meu coração, eu vou sair um pouco aqui da história, eu vou tentar trazer para nós um ensinamento. Este homem semi-morto, por alguns motivos que o feriram, por pessoas que o feriram, por coisas que foram roubadas da vida dele. É um motivo ruim. Mas eu quero trazer a você também nessa noite algo que a igreja, nós precisamos como igreja aprender e praticar e vivenciar nesses dias, para que ele cresça, para que ele continue sendo Senhor e Rei, vai sempre continuar sendo Senhor e Rei, mas nós precisamos nessa noite analisar algo na nossa vida. Este homem aqui estava semi-morto por um motivo que espero que não seja o seu nessa noite, de ter sido roubado, maltratado. Mas se é que existe um lado bom nessa noite, de estar semi-morto, é que você está num processo de morrer. Vamos abrir a Bíblia lá em João, no capítulo 12, versículo 24. Saindo um pouquinho do que está acontecendo para tentar trazer um ensinamento para nós. João, o Evangelho, capítulo 12, versículo 24. O que diz? Vamos lá. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele o quê? Só.
Mas se morrer, produz o quê? Muito fruto. Muito fruto. O apóstolo ministrou para nós sobre essa questão de nós sermos chamados para darmos frutos. E às vezes nós corremos desse processo da morte, dessa morte aqui, dessa morte de morrer a nossa humanidade, o nosso achismo, de morrer aquelas convicções que nós às vezes queremos brigar por elas. Não estou dizendo das suas convicções com relação à palavra, com relação ao reino, com relação àquilo que Deus falou no seu coração, não é nada disso. Mas o nosso eu precisa morrer. Morto não tem sentimento. Morto não tem o seu prazer. Morto não reclama. E nós, às vezes, como igreja, tentamos fugir do processo de morte. Esse processo de João 12. Este homem estava com um problema sério, real. E nós vamos tratar o coração dele já já. Vamos ver como foi tratado. Mas eu queria que nessa noite você olhasse para dentro de você. Porque nós estamos num processo, como igreja, da volta do nosso Senhor, do nosso Salvador. E nós precisamos, em algumas coisas, parar com aquele mimimi nosso, de igreja, de que o nosso conceito, a nossa razão é a que vale. Não interessa o que a liderança pensa, o que eu penso é o correto. Às vezes não interessa o que a palavra diz. Essa palavra ela é antiga, isso aí já foi escrito há muitos anos. O que vale é o hoje. Mas hoje, nós somos convidados pelo Espírito Santo a morrer para darmos frutos. Algumas coisas que nós, às vezes, achamos e questionamos, e eu estou dizendo isso, irmão, com muita autoridade e autorização do Espírito Santo, porque vem uma onda, tem vindo, pastora Maria Alice, uma onda de ensinamentos muito ruins, por exemplo, com relação ao dízimo, com relação ao que é ser igreja, de que eu posso ser igreja na minha casa, de que eu posso viver o evangelho na minha casa vendo os cultos, que eu posso ministrar a ceia a mim mesmo, que eu posso, não preciso ter comunhão com a igreja. Algumas coisas, aliás, ensinamentos como esses vão mexendo com o nosso ego e vão deixando a gente bem. Eu não posso viver o evangelho, porque isso não faz bem para o meu coração. Esse evangelho ensinado é muito dura essa palavra. Mas não é para a morte que nós somos chamados? Se eu quero dar fruto, eu não preciso morrer? Eu brinco com a pastora Cecília, às vezes, tudo bem, pastor, eu estou no processo de morte, estou morrendo. Pergunto para o seu irmão, você está no processo de morte para dar fruto? Se for um processo bom, pode morrer, irmão, porque você vai dar muito fruto. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Obedeça seu líder, obedeça seus pastores, ouça os seus profetas e você vai prosperar. Obedeça a palavra e você vai viver. Não vá na linha deste mundo que diz que o evangelho, eu tenho que me sentir bem com o evangelho, quando eu olho para a palavra e a palavra diz que eu preciso morrer. Voltamos para o texto, volta para cá. Diz o texto que esse homem estava semi-morto. E aí vem, neste mesmo caminho, um sacerdote e um levita. Não quero ficar muito tempo aqui, mas havia uma expectativa na vida desses dois, que representam a igreja, que representam de alguma maneira o exercício da igreja, que representam Deus na terra, que tem uma representatividade muito grande,
que deveriam ter. Você vai falar assim, poxa vida, eles não tinham obrigação. E eu até, estudando um pouquinho mais, hoje na casa do apóstolo, dei uma olhada em algum material que ele tem, você vê realmente que eles não tinham uma obrigação. Por quê? Porque se eles parassem para ajudar esse homem, eles precisariam voltar para poder se purificar, principalmente se o homem estivesse morto. Então, eles evitaram. Não vamos olhar para isso nessa noite. O fato é que Jesus menciona que eles não fizeram aquilo que eles achavam, aquilo que as pessoas achavam que eles deveriam ter feito. Ponto. Não fizeram. E aí, chega no bom samaritano. Vamos ler o versículo 33. E diz que depois do sacerdote do levita, certo homem, versículo 33, certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Primeira coisa que eu queria falar com você nessa noite é sobre esse sentimento de compadecer-se da pessoa. O meu compromisso com o meu próximo não pode deixar, nos meus compromissos com o meu próximo, eu não posso deixar de ter esse compadecer-se dele, esse amor. No original, o sentido dessa palavra não é só de compadecer-se ao ponto de ir até ele para ajudá-lo, mas compadeceu-se ao ponto de não seguir o seu caminho como o sacerdote e o levita. Uma coisa você fala assim, poxa, eu vou ajudar porque está precisando, mas não é só ir ajudar, é abrir mão de algo que talvez você esteja querendo fazer em favor de alguém que está precisando. De algo que você planejou, de algo que você está sonhando, de algo que você está guardando dinheiro, de algum, enfim, algo que você está dizendo, poxa, esse é o caminho, eu estou indo por aqui, mas por esse motivo eu não vou, e eu não só não vou, eu vou ajudar. Eu não só vou deixar de fazer no processo de morrer como cristão, eu não só vou deixar de fazer isso, mas eu vou me voltar para isso, eu vou me compadecer, eu vou amar, porque é para isso que eu fui chamado. Então, dentre os compromissos que eu tenho com os meus irmãos, eu preciso ter um coração que ama, ao ponto de abrir mão de algumas coisas que eu quero fazer, talvez no presente e no futuro, para demonstrar, se for necessário, para demonstrar que eu amo o meu irmão. Eu preciso ter atitudes como essa. O Espírito Santo precisa encontrar no meu coração, um coração que ainda se move por almas. Eu não posso ouvir, por exemplo, falar de Moçambique, ouvir falar do Nordeste e não sentir nada. Eu não posso ouvir falar que a minha cidade está passando por dificuldades financeiras. Não vamos entrar na questão do mérito, por questão de administração, a questão não é essa. E isso não mover o meu coração. Eu não posso ouvir e o meu coração endurecido, saber que alguém não tem frequentado mais os cultos, ou não tem lido a Bíblia, orado, está esfriando, e isso não gerar no meu coração alguma coisa. Eu preciso urgentemente, como igreja, ter esse compromisso com o meu irmão. Qual é o compromisso? Que o Espírito Santo tenha acesso ao meu coração para amá-lo de tal maneira que, se for necessário, eu vou deixar de fazer algumas coisas para poder ajudar o meu irmão. Posso ouvir um amém? Segunda coisa que eu quero que você veja comigo está no versículo 34. Versículo 34. E então, depois de compadecer-se, o bom samaritano, no 34, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos. Chegando, tem uma outra tradução, diz que ele enfaixa as feridas, os ferimentos. Preste atenção aqui.
o que eu vou falar agora a você não é uma sequência lógica de um enfermeiro dos nossos dias. Eu estou seguindo a palavra. E o texto não tem um compromisso aqui de trazer uma sequência de um bom curativo, tá? Mas de ações de alguém que demonstrou que ama. E diz o texto que esse homem enfaixa as feridas. E eu pensei em duas coisas. A primeira, que feridas enfaixadas, quando você enfaixa, nos nossos dias já tratada, né? Ela fala de que impede e que aquilo sente algum inseto, alguma coisa, ou fique exposta a alguma coisa para que ela piore. Ou, se for uma ferida, algo físico, uma fratura, alguma coisa, de que a pessoa tenha condição de não mover para não sentir dor, ou até de uma tala, alguma coisa, para ela poder se movimentar. Primeira atitude do bom samaritano foi: eu vou cuidar das suas feridas, eu vou cuidar dos seus machucados. E aí, se nessa noite o Espírito Santo então está falando conosco nessa noite, com relação àquilo que nós precisamos fazer, eu queria que você pensasse então, qual tem sido a minha sensibilidade com relação às feridas do meu próximo? O que eu tenho feito com as feridas do meu próximo? Que ações, que atitudes eu tenho tido, para que o meu próximo não ande com essa ferida exposta, para que ele tenha condições de não sentir mais dor, ou que ele tenha condições de poder começar a andar ou se deslocar até um local mais seguro. Que ações, que compromisso, dentro dos meus compromissos que eu tenho, o que eu tenho feito como igreja para poder cuidar das feridas do meu irmão? Talvez você não tenha a noção, às vezes as pessoas até ficam chateadas, né? Quando a gente está ministrando e fala para o irmão que está ao lado, fala, vou falar de novo, vira para o irmão. Irmão, você não tem noção o quanto Deus pode te usar nessa hora, porque essa pessoa pode ter entrado aqui com uma ferida exposta, com uma fratura, algo no seu emocional, na sua alma, e Deus vai usar você nessa hora para trazer algo, para iniciar o processo de cura dela. E aí a gente fala assim: abraça o seu irmão, ore com o seu irmão, dê uma palavra para o seu irmão. Aí você, por obediência, vai e faz. Não faça por obediência, faça porque Deus também nessa hora vai te usar. Eu me lembro de que uma história que eu ouvi uma vez, né? Quando você tem atitudes corretas, é como se você estivesse num caminho. Você, por exemplo, está andando numa mata, fazendo uma caminhada numa mata. E aí você acerta os seus caminhos. O correto é que você indique nesses caminhos: olha, este aqui é o caminho correto. E quando você erra, você coloque plaquinhas. Por exemplo, olha, aqui tem um abismo. Você coloque plaquinhas: cuidado com o abismo. Cuidado com o cão bravo. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Quando você acerta, glória a Deus. Coloque as suas plaquinhas e diz: olha, prossiga, faça isso. E quando você erra, não faça isso. Cuidado com esse caminho, cuidado com aquilo. Deixa Deus usar você e as suas histórias para curar, para iniciar um processo de cura, para poder trazer importância para as pessoas que estão, literalmente, que são o seu próximo. Amém? Quem é o seu próximo nessa noite? A pessoa que está ao seu lado, né? Fala para ele, pergunta para ele: irmão, onde dói? Talvez esse onde dói vai estartar no coração dele a necessidade dele começar a se abrir. Segunda coisa que ele faz, e vou lembrar você, não é uma sequência lógica dos nossos dias. Ele usa o quê? O quê? O óleo e o vinho. O óleo, para os nossos dias, você usa para temperar uma salada, para fazer uma comida. Para aqueles dias, era uma tradição do judeu, de aqueles que tinham a condição, a maioria tinha, né? Porque o judeu é um povo rico, o crente também é.
Então você deve ter óleo aí com você, amém? Eles, nas suas viagens, os seus caminhos, os seus trajetos, ele levava o óleo e o vinho. E eu, quando eu vi, lendo esse texto, falei, meu Senhor, falei, Leandro, como assim usar óleo e vinho para tratar ferida? Para quê? Como assim? E aí fui estudar. O óleo servia para poder trazer alívio para a dor. E o vinho para fazer a limpeza da ferida. Mas preste atenção, você olha para o texto e acha isso normal. Só que dentro de um contexto normal seria o sacerdote e o levita usar o vinho. Não o bom samaritano. Não alguém de Samaria. O normal seria você ver isso neles, mas eles não usaram. Mas eles tinham. Mas eles tinham também recursos? Tinham, porque o sacerdote levita também era remunerado com aquilo que Deus já havia estabelecido em Números 3, Deuteronômio 18, enfim, várias passagens a gente vê isso. Este bom samaritano usa daquilo que talvez ele tinha pouco, mas ele compartilha e ele começa a ministrar a cura para a vida daquele homem usando o óleo e o vinho. Irmão, sabe quem não usa óleo e vinho? Quem não tem. Porque se você nos nossos dias, onde eu vou encontrar óleo e vinho? É na igreja. Onde eu vou encontrar óleo para aliviar o meu próximo? Na igreja. Onde eu vou encontrar vinho, o sangue? Onde eu vou encontrar a alegria do Espírito? Onde eu vou ouvir, onde eu vou ver a unção que despedaça o jugo? É na igreja. Mas a igreja, se ela não tem, ela não pode usar. E o meu sentimento nessa noite é que alguns de nós perderam algumas coisas e por isso não têm se importado com o próximo. Não é que ele não ama o próximo, mas é porque ele perdeu algumas coisas. Depois nós vamos falar agora da hospedaria. Ele usa o óleo, usa o vinho e seguindo o caminho, coloca o enfermo no seu animal, segue todo o trajeto até a hospedaria. E na hospedaria, diz o texto, versículo 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhe óleo e vinho, colocando sobre o próprio animal, levou-lhe para uma hospedaria, e mesmo chegando na hospedaria, continuou tratando daquele homem. Talvez você ache que o seu papel teria encerrado ali, usei meus recursos, já fiz a minha parte. Não. Chegando na hospedaria, ele ainda teve o cuidado de continuar tratando daquela pessoa. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que esse homem estava sem um trajeto, sem um caminho, uma direção? Não, ele também tinha as suas coisas para fazer. Ele também tinha o seu destino. Ele também tinha um lugar para ir. Mas diz o texto que ele parou, se importou, amou, deu óleo, deu vinho, usou o animal, chegou na hospedaria, ele poderia ter ido embora. Mas diz a Bíblia que mesmo na hospedaria, ele cuidou daquele homem ferido. E eu quero usar um comparativo da hospedaria como sendo a igreja. Porque às vezes nós, como igreja, falamos, ministramos e até trazemos pessoas para cá. E aí entregamos só, apóstolo, ora aí, apóstolo, ora aí, só Jesus na vida. A pastora Cecília, a intercessão, Deus abençoe, ora aí e vou embora. Se você tem óleo e vinho, se você tem compaixão, o seu papel não é só trazer, é também levar até a hospedaria, mas é também cuidar aqui. Se você tem compromisso com essa casa, você também precisa cuidar aqui. Deus tem te chamado para cuidar de vidas,
Deus tem chamado essa igreja para cuidar de vidas. Amém? Diga para o seu irmão, Deus está chamando essa igreja para cuidar de muitas vidas. Agora eu quero falar algo também na nossa continuação, que é algo que tem incomodado muito o meu coração. Ele cuida, no outro dia, ele chega para o dono da hospedaria. Quem é o dono da igreja? Quem é o dono da igreja? Não da Resgate. Quem é o dono da igreja? É Jesus. É Jesus. E ele fala para Jesus assim, olha, Jesus, usando, tá, gente? Eu estou tentando trazer um contexto para a palavra dessa noite. Olha, Jesus, eu preciso continuar algumas coisas que eu estou fazendo. E eu sei que o Senhor vai cuidar, vai continuar cuidando dele. Vai continuar usando o povo dessa hospedaria aqui, que eu tanto confio, porque você não deixa alguém em algum lugar sem que você confie. Uma das coisas que trouxe segurança para nós estarmos neste lugar, além de Deus falar, foi porque nós confiamos nessa igreja. Talvez você tenha perdido a sua confiança na igreja. Talvez você não ame mais a igreja, e aí eu falo da Resgate e de qualquer outra. E Deus nessa noite manda te dizer, volte a amar a igreja. Volte a confiar na igreja. Ah, mas não é pela igreja. É por você. Você precisa da igreja, você precisa voltar a amar a igreja, a confiar na igreja e acima de tudo no dono da igreja. Porque ele deu a vida pela igreja. Tudo que ele faz, que ele se move através da igreja. Esse homem poderia ter cuidado, levado para a casa dele, voltado para Jerusalém, ter feito qualquer coisa, mas ele foi na hospedaria, um lugar de confiança dele, um lugar que estava, que fazia parte provavelmente da sua rotina de viagens, um lugar onde ele conhecia o dono, e ele entrega, e ele confia, e ele ainda diz mais o texto, ele deixa lá dinheiro para que aquele homem não tenha o seu tratamento interrompido, mas para que ele continue sendo tratado, para que ele continue sendo cuidado. E deixa eu te dar outro recado de Deus nessa noite. Não comprometa os seus recursos nesses dias. Estou liberando uma palavra de Deus para você. Não comprometa nesses dias os seus recursos, ao ponto de você não ter condição de ajudar uma pessoa ou até mesmo a hospedaria. Posso ouvir um amém? Eu não posso nesses dias, nunca pude, mas nesses dias eu não posso usar todo o meu recurso e esquecer de que esse recurso foi dado para eu cuidar de vidas também. E eu pergunto a você, como é que está o teu orçamento? Aí você pode até me dizer assim, não tem mais orçamento. Então nessa noite é a noite de você se arrepender. Porque Deus que tem te dado os recursos, tem te dado também para você cuidar de vidas. Eu não posso, irmãos, chegar numa situação dessa, por exemplo, entregar uma pessoa e sair, ir embora. E você vai me dizer assim, mas Deus é fiel, aleluia, vai dar até uma coisinha assim, Deus vai cuidar e aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja, Deus usa a sua vida e a minha para trazermos também recursos, para cuidarmos de vida, porque você acha que, como você acha que vai para Moçambique? O Espírito Santo pega o apóstolo aqui, transporta ele assim, sai daqui, eu não tenho aquela sonoplastia que o senhor tem. E ele aparece lá em Moçambique. Você acha que a igreja vai tocar no Nordeste? Como é que nós vamos sustentar um missionário lá? Como é que nós vamos continuar fazendo alma generosa? Com recursos, com dinheiro. Fala para o seu irmão, também é com dinheiro. Também é com dinheiro. Qual o dinheiro? Qual o dinheiro?
Fala, o meu dinheiro. Eu sei que você fala assim, poxa, no púlpito não se fala isso. No púlpito também se fala sobre o dinheiro, sobre a maneira correta de você usar. Para a gente encerrar, eu queria que você pensasse nessa noite de que as suas contas, elas não podem estar tão comprometidas ao ponto de Deus não ter espaço para te usar também na vida financeira. Vamos relembrar, nós falamos sobre amor, compaixão, nós falamos sobre o óleo, sobre o vinho, nós falamos sobre usar o animal, sobre usar os seus recursos, sobre dedicar a sua vida, cuidar dele na hospedaria, mas também falamos de dinheiro. Todo este contexto fez com que este homem fosse curado. Você quer vidas curadas? Você quer ter compromisso com o seu próximo? Então você precisa nessa noite deixar que o Espírito Santo ministre isso ao seu coração. Amém? Eu queria ter um tempo de oração com você nessa noite, porque eu sei que Deus nessa noite quer restaurar algumas coisas em nós. Queria que você ficasse em pé. O amor nos move, irmãos. Nós somos movidos pelo amor de Deus. Mas o amor de Deus, ele é prático. E talvez o seu próximo, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, talvez ele esteja precisando de óleo e você não tem mais óleo. Talvez ele esteja precisando de compaixão. Deixa eu dizer uma coisa a você, eu não sei você, mas eu já até corrigi os meus filhos indevidamente. E aí, como pai, você precisa quebrar o seu orgulho e pedir perdão a ele. Por quê? Porque você corrigiu indevidamente. Não morreram, estão aí, ó. Estão aí, na igreja, amando a igreja. Talvez você, nessa sua caminhada, também fez coisas que você ainda não se quebrantou. Talvez você não tenha recursos nessa noite. Talvez você não tenha óleo, não tenha vinho, não tenha unção para ajudar o seu próximo. Talvez você não confia mais na igreja. E nessa noite Deus quer restaurar isso. O seu amor pela igreja, a unção, o vinho, a graça, o sangue de Jesus que te purifica de todos os pecados. O seu amor pela igreja ao ponto de você abrir mão desses teus projetos que não vão dar em lugar nenhum. Por quê? Porque você está fugindo daquilo que Deus quer fazer na sua vida na igreja. E aquela misericórdia, aquele amor que você sentia e não sente mais. Deus quer restaurar isso. Amém? Quero convidar os pastores, presbíteros, diáconos para virem à frente. E antes de nós orarmos com a igreja, nós vamos orar por nós. Queria que você, liderança, orasse. Ore de 2 em 2. E você, igreja, esteja pensando o que é que Deus nessa noite precisa restaurar. A unção, o óleo. Eu não tenho mais óleo, não tenho mais unção. Deixa eu te dizer, Ele habita em você. Põe a mão aqui assim, ó, no seu coração. Olha, Ele habita em mim. Então não é que você não tem, Ele está aí. Ele está aí. Você só precisa deixar fluir. Porque água parada, irmão, água parada não é bom. Queria que os nossos líderes amados orem de 2 em 2, orem um pelo outro. Fala o que é entre nós aqui, o que eu preciso orar por você, o que você precisa. Do amor pela igreja, do óleo, do vinho, dos recursos. O que você, irmão, precisa nessa noite? De recurso? Se você está com suas finanças comprometidas ao ponto de não ter condição para ajudar, ore sobre isso, para Deus restaurar isso. Igreja, Ele está em você, Ele habita em você. Então,
a unção está, e você precisa dela, porque a unção vai quebrar o jugo de muitas coisas que estão acontecendo ao seu redor, mas você acha que você não tem mais unção. Talvez o seu amor pela igreja esfriou ou até acabou. Você veio hoje, mas queria ter ficado em casa. Deixa eu te dizer uma coisa, nos meus momentos mais complicados no meu relacionamento com a igreja, eu chegava depois do louvor, porque eu não queria deixar Deus ministrar no meu coração. Eu chegava depois do louvor, ouvia a palavra, acabava e ia embora para minha casa, porque eu não queria ter compromisso com a igreja. Isso é um sinal de que você está com problema, você precisa voltar a amar a igreja, a confiar de que Deus usa a igreja. Amém? Então nós queríamos orar por você nessa noite. Você vai vir e vai ser bem específico. Olha, eu quero que você ore porque eu preciso voltar a amar a igreja. Quantos nessa noite são sinceros ao ponto de vir à frente? Olha, eu preciso que Deus restaure a unção, porque eu preciso ajudar vidas, mas eu não tenho condição de ajudar porque me falta unção, me falta o vinho, me falta recurso. Talvez você nessa noite aqui precisa que Deus restaure as suas finanças, para você voltar a ter condição de ajudar alguém. Saia do seu lugar e venha receber a oração. Saia do seu lugar e venha, permita que alguém coloque a mão na sua cabeça e ore por você. Em nome de Jesus. Amém? Vamos receber oração, vamos orar. Talvez você seja a pessoa ferida. Eu estou ferido, eu estou igual aquele homem, à beira do caminho, estou morrendo. Então saia do seu lugar e seja específico. Eu sou a pessoa ferida, eu preciso ser curado, eu preciso ser curada, eu estou morrendo. Orem por mim, coloquem óleo sobre a minha cabeça, ministrem na minha vida, coloquem óleo, derrame vinho sobre a minha cabeça, que eu preciso ser curado, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Se você não vem, você pode ficar no seu lugar orando, ministrando, ergue as suas mãos, interceda por esses irmãos aqui, peça que Deus fale com eles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, restaura, Senhor, restaura o nosso amor pela igreja, restaura o nosso coração, restaura a nossa vida, restaura a unção, restaura o vinho, restaura as minhas finanças, restaura os recursos, restaura a minha confiança na igreja, cura meu coração, cura meu coração, cura meu coração. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, nós clamamos para que o Senhor visite os nossos corações nessa noite, de que o Senhor restaure a unção, restaure a graça, restaure a confiança na igreja, restaure o coração de vidas. Talvez no nosso meio haja pessoas que, como aquele homem, estão paradas à beira do caminho, feridas, machucadas, morrendo. E nós clamamos por ressurreição nessa noite. E clamamos para que o Senhor ressuscite no nosso meio essas vidas. Em nome de Jesus. E que o Senhor levante no nosso meio homens e mulheres que tenham recursos, que tenham unção, que tenham óleo, que tenham vinho, que amem o próximo, que se importem,
que tenham comunhão com a igreja local, que trabalhem junto com a igreja local, ao ponto de que o resultado, Senhor, sejam vidas curadas, vidas saradas, vidas restauradas, em nome de Jesus. Traz do seu óleo, traz do seu vinho, Senhor, traz os seus recursos sobre nós. Traz, Senhor, restaura essa confiança em algo tão importante para o Senhor, que é a igreja. Restaura vidas financeiras aqui, Senhor. Há pessoas no nosso meio que têm um coração que nessa noite está dizendo: eu estou disposto, disponível para usar os meus recursos, mas hoje, Senhor, ela ora e diz: eu não tenho. Então eu te peço, faz um milagre, dá mais uma chance, Senhor. Dá mais uma chance e conserta essas finanças, essa vida financeira, ao ponto de que essa pessoa tenha condições e ela lembre disso, que foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que fez e que restaurou. Senhor, aos que estão machucados com a igreja, aos que estão, Senhor, feridos, que já não acreditam mais na igreja local, Senhor Deus, ou até mesmo naquilo que o Senhor ama, que é a igreja. Eu peço, Senhor, nessa noite, que o Senhor trabalhe nesses corações. Porque um dia, Senhor, eu andei ferido também, Senhor, nessas mesmas condições, e o Senhor me restaurou, Senhor. E eu sei que o Senhor ama a igreja, e nós todos aqui nessa noite sabemos que o Senhor ama a igreja. Então eu te peço, Senhor, restaura esse amor. Restaura esse amor, Senhor. Nós não podemos sair daqui nessa noite sem que o Senhor restaure, Senhor, o amor, o nosso amor pelas vidas, os compromissos e o amor pela igreja. Em nome de Jesus, restaura, Senhor, restaura. Aleluia. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado, nós vamos orar e encerrar o culto. Senhor, quebra essa frieza, Senhor, essa indiferença. Senhor, esse coração está tão machucado com a igreja, com as decepções, que só o Senhor, Pai. Mas o Senhor é poderoso, Pai. O Senhor é poderoso para restaurar, para curar, para nos animar nessa noite, para sairmos daqui nessa noite cheios do Teu óleo, do Teu vinho, da sua unção, dispostos, Senhor Deus, a usar os recursos que o Senhor tem nos dado, para investirmos naquilo que o Senhor está investindo, e sempre investiu, que são as vidas. Aleluia. Estende as suas mãos assim, Pai. Eu oro com os meus irmãos nessa noite, para que o Senhor derrame sobre nós recursos financeiros, e esses recursos, Pai, alcancem muitas vidas, através de ações de amor, ações de misericórdia, através de vidas que sairão do nosso meio para tocar outras vidas, serão enviadas daqui, Senhor. Há pessoas aqui que talvez ainda nem sabem, Senhor, que serão enviadas, mas o Senhor está chamando, e o Senhor vai confirmar esse chamado, sobre os recursos que o Senhor já está derramando sobre nós. Nós pedimos graça, restauração de vidas financeiras, Senhor, no nome de Jesus. Protege as finanças dessa família, dessa vida, Senhor, ao ponto de que ela veja o milagre, essa família veja o milagre,
Saiba que há esperança de restauração para essas finanças. E um dia, Senhor, isso sirva de testemunho de que o Senhor restaurou as finanças e elas estão investindo em vidas, estão em parceria com a igreja, com a hospedaria, investindo em vidas. Porque hoje sim, hoje não tem. Mas Jeová Jireh já está agindo. Sobre os céus de Araraquara já há movimentação, Senhor. E eu sei que o Senhor vai trazer. Sobre essa vida, sobre essa pessoa, Senhor, que diz que não tem mais unção, não tem mais da sua presença, da sua graça, cujo coração ela diz que está duro, Senhor. O Senhor já trocou o coração dela, já deu um novo coração. Então eu te peço nessa noite que o Senhor derrame do seu óleo sobre esse coração, porque ele já é novo, o Senhor já deu um novo coração. Então derrama do seu óleo e da sua graça, e levanta essa pessoa nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado por essa casa, Senhor. Obrigado, Senhor, por tantos anos de uma história linda, Senhor, que o Senhor começou e de que o Senhor vai terminar até que o teu propósito se cumpra. Obrigado pela história, obrigado por tantas e tantas vidas restauradas, curadas, convertidas, Senhor Deus, salvas neste lugar, Senhor. E obrigado porque o Senhor está fazendo e fará muito mais. Obrigado por essa casa que avançou por tua direção até a África. E agora nós estamos sonhando e vamos tocar o Nordeste. Já estamos lá. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou e nós vamos até onde o Senhor determinar que nós vamos, porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel e vai terminar tudo que o Senhor pediu para nós começarmos, Senhor. E nós não somos parados ou movidos pelo dinheiro, mas pelo Senhor. O Senhor é quem nos move, e se o Senhor nos move, Senhor, nada vai nos parar. Nós vamos. E nós te agradecemos por cada lugar que nós vamos pisar os nossos pés como igreja, como Senhor Deus, como denominação, que esta casa avance e muitas vidas sejam curadas, como é a vida deste homem, foi curado numa hospedaria, foi tratado ali. E nós, Senhor Deus, liberamos dessa palavra dessa noite, que muitos já foram, Senhor Deus, mas muitos ainda chegarão e serão tratados. Senhor Deus, vidas serão tratadas, continuarão sendo tratadas, curadas, saradas, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. É a nossa oração de fé nessa noite, Senhor. Leva-nos em paz para a nossa casa, leva-nos em paz para os nossos lares, abençoados, cheios de uma palavra, Senhor Deus, que glorifica o seu nome, cheio, Senhor Deus, de fé, cheio, Senhor Deus, de amor pelo próximo, restaurados, curados, sarados. Leva-nos em paz, debaixo dessa palavra e do seu mover e da sua unção, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe.